Existem diferentes formas de nós usarmos as âncoras e criarmos caminhos diferentes dessa ancoragem. Nesse vídeo eu queria mostrar para você 3 formas diferentes de usar âncoras, ou mais de uma âncora. A primeira dela é empilhar âncoras. O que significa empilhar? Se eu tenho um estado que eu não gostaria de estar, e eu desejo estar em outro estado mental, eu, às vezes, com uma âncora, eu não consigo fazer toda a transformação necessária. Então, eu posso utilizar 2 âncoras. Por exemplo, eu uso aqui uma âncora de algum gesto de poder que me ajude, e eu utilizo também uma música, por exemplo. São 2 âncoras. Eu posso usar uma música e um cheiro, de repente, alguma essência que eu tenha ancorado. Eu posso usar uma essência, a música em algum movimento ou junto com alguma frase. Muitas vezes nós vamos empilhar âncoras para que nós tenhamos mais força. Até porque algumas vezes uma âncora só não dá conta de fazer toda a transformação que nós precisamos para aquele momento. A segunda forma é encadear âncoras. O que significa encadear âncoras? Quando eu estou num estado muito negativo, eu posso usar primeiro uma âncora para sair desse primeiro estado muito depreciativo. Por exemplo, eu posso usar uma música que vai me acalmar, que vai me dar mais foco naquilo que eu tenho que fazer, e aí eu já mudo de estado. Eu já começo a ficar um pouco diferente. E aí, já estando um pouco diferente, eu uso uma outra âncora para me levar a um outro estado. E nós podemos ancorar diversas vezes para chegar num estado maior. Qual que é a diferença aqui? Nesse encadeamento, eu tenho uma sequência certa de ancoragem, cada uma que eleva um pouco o meu estado mental. Isso funciona como acordar de manhã e fazer um ritual de acordar de manhã. Por exemplo, é muito importante que a gente acorde, escove o dente, lave o rosto, tome água. Cada um faz uma coisa. Então, se eu acordasse de manhã e fosse já para a âncora da música ou dos movimentos muito bruscos, talvez eu esteja queimando e não consiga chegar exatamente onde eu quero. Mas se eu dou um tempo para mim, repito umas frases de empoderamento, se eu lavo o rosto, escovo os dentes, tomo água, tudo isso já começa a mudar meu estado mental. Então, nós vamos encadeando um depois o outro para que lá na frente a gente tenha um resultado muito melhor. E por último, colapsar. O que é colapsar? Em alguns momentos, nós não vamos ter como mudar completamente o nosso estado mental. Alguns momentos é muito difícil realmente sair de um momento de muita tensão, muito nervosismo e ir para alguma coisa feliz, alegre, motivado. Isso não funciona sempre. Não dá para a gente moldar exatamente o que nós queremos em todos os momentos. Em alguns momentos também nem precisa que nós estejamos tão motivados assim. Colapsar, como é que funciona? Quando eu estiver num estado mental negativo, onde eu esteja realmente sentindo os problemas, eu posso pegar uma ancoragem minha muito forte, muito poderosa, usar aquela ancoragem para que eu vá para um estado médio, mais neutro. Eu não vou utilizar ela para ficar muito além do que eu normalmente sou, não vou ficar tão determinado assim, tão motivado, mas eu vou quebrar aquele momento ruim, aquela sensação complicada e vou sair daquele estado mental negativo. Então eu posso usar uma âncora para quebrar alguma coisa muito ruim, para interromper uma situação muito difícil. Neste momento, a gente pode
ter alguma coisa para nos tirar do buraco sem que a gente faça um processo muito grande, sem que a gente tenha toda essa elaboração de âncoras. Nós só temos que tomar cuidado aqui para não acabar ancorando aquela âncora de forma negativa. Então, as âncoras elas têm que ser repetidas e repetidas e repetidas. Só assim ela ancora de verdade. Então, conforme nós vamos repetindo, ancorando em um estado mental, nós temos uma ancoragem mais bem feita, mais eficiente. E se nós usarmos muito para colapsar, colocar em confronto direto com uma situação muito ruim, ela pode ir perdendo a eficiência com o tempo. Por isso nós temos que reavivar essa ancoragem em nossa mente. Normalmente, se nós repetimos a âncora pelo menos aí 20 vezes, nós começamos a conseguir usar ela de forma mais adequada. Mas se nós vamos só gastando essa ancoragem e não repomos, não nos colocamos no estado mental que nós desejamos e fazemos a ancoragem, ela vai perdendo a força e nós vamos deixando de conseguir usar ela, porque conforme a gente usa, ela vem um pouquinho para o lado mais negativo daquele momento e eu tenho que colocar ela para frente, colocar ela para frente. Então, subir meu estado mental, compreende? E essas são as 3 formas que nós podemos usar. Nunca se esqueça que a gente pode tanto usar 2 ao mesmo tempo, 3 ao mesmo tempo, quando nós podemos mudar o nosso estado mental gradualmente ou confrontar o nosso estado mental muito negativo com uma âncora muito forte que nós tenhamos para neutralizar uma sensação muito difícil, que pode ser muito útil, às vezes no trabalho, na família ou alguma situação atípica que você tenha na sua vida. Tá certo? Vamos para o próximo vídeo?